Vamos orar. Senhor, como eu acabei de falar, eu não quero eu falar. Eu não quero que nada venha da Letícia, mas sim do Teu Espírito. Que o Senhor me use para falar com a Sua igreja, Pai. Senhor, para falar aquilo que estamos precisando ouvir, aquilo que nós estamos precisando aprender, mudar, fazer diferente. Pai, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor venha me usar nesta noite para falar com a Tua igreja, Pai. Senhor, venha sobre as nossas vidas. Se faça presente aqui neste lugar. Se faça presente nessas vidas que estão nos acompanhando pelo YouTube, essas vidas que vão estar assistindo essa pregação, que elas possam ser tocadas por Ti. Eu te louvo e eu já te agradeço. Amém. Aleluia. Podem sentar? Vou ler o texto, mas com vocês já sentadinhos. Eu como eu sou mó bacana, mó legal, eu já tenho que ganhar vocês no começo, né? Já tem o pessoal que fala assim, olha, ela é legal, você vê, ela já deixa a gente sentar, olha que bacana, né? Gostei dela, é estratégia. Bom, eu vou ler então 2 Samuel 6, versículo do 14 ao 16. 2 Samuel 6, por enquanto, do 14 ao 16. Amém? Vamos lá. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Só antes de eu continuar, só para a gente situar aqui, né? A Arca da Aliança, para os israelitas, ali ela representava a presença de Deus entre o povo. Então eles tinham a arca, que assim, era muito importante para eles. Então eles tinham ali, ela estava representando a presença de Deus. E Davi, quando ele se tornou rei, ele queria trazer a arca de volta ali para Jerusalém. Tanto ele como as pessoas ali, eles tinham noção da importância de você ter a arca ali por perto. Então, Davi, como rei, ele quis trazer essa arca para perto, ali para Jerusalém. Simbolizando ali, né, representando ali a importância da comunhão com Deus, da presença de Deus. E foi um momento ali de festa, de celebração, de renovação com a aliança do Senhor com o seu povo. Nesses 3 versículos aí que nós lemos, a gente vê, né, que Davi, ele se arrumou e o povo todo começou a festejar, celebrar a chegada da arca. Porém, uma pessoa estava na janela, só olhando. E aqui, né, nesse versículo 16 diz que a Mical, ela olhou pela janela, viu o rei Davi pulando, dançando em louvor ao Senhor.
Então ela sentiu um profundo desprezo. Agora vamos ver o versículo 20, do 20 ao 22. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: olha a ousadia dessa mulher. Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Aí Davi não ficou quieto também. Aí Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes, para liderar o povo de Israel. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Eu vou parar aqui. Hoje eu quero enfatizar duas atitudes, duas pessoas aí, que tiveram atitudes totalmente diferentes diante da presença de Deus. Primeiro, vamos começar com Mical. Mical, aqui fala, né, que ela era filha de Saul. Mical, ela foi a primeira esposa de Davi. E ali na época, né, o rei Saul, ele começou a sentir inveja de Davi. Ele usou a filha para dar em casamento para Davi. Quis matar Davi. Mical ajudou Davi a fugir da presença lá de Saul. Depois o rei, né, na época ainda Saul, deu Mical em casamento para outro homem, enquanto na real ela ainda era casada com Davi, só que Davi tinha fugido porque Saul queria matá-lo. Quando Davi realmente se torna rei, ele manda chamar Mical, sendo que Mical já estava com outro marido. E Mical então voltou, né, para Davi. Mical, ela teve bastante atribulações ali, né? A gente vê como ela foi usada como uma moeda de troca, foi usada pelo pai para poder matar Davi. Depois, o pai não se importou e deu ela em casamento para outro. Aí quando ela pensa que está tudo bem, lá volta ela para Davi. Olha como ficou o coração dessa mulher. Mical, ela estava ali, nesse dia, na janela. Ela estava só observando. Ela estava como uma espectadora. Enquanto todo o povo estava ali, celebrando, festejando, adorando a Deus. A Bíblia relata, né, que Davi estava pulando, dançando. Tem algumas traduções que falam até que ele parecia um louco, de tão empolgado, a adoração estava tamanha que não cabia dentro dele. Ele tinha que se soltar, ele tinha que pular, ele tinha que festejar, ele tinha que gritar, ele tinha que louvar ao Senhor. Só que a Mical ficou só da janela. Ela não participou do mover. Ela observava o povo se alegrando, adorando, e ao invés de se juntar com eles, ela preferiu só ficar na janela. Aqui nós podemos ver que ela permitiu os traumas, tudo que ela passou, cegar ela. Ela não conseguiu contemplar
ali a presença de Deus. Porque aquilo que aconteceu no passado dela foi muito grande. Ela não conseguiu se libertar daquilo. Ela deixou com que os traumas a cegassem. Isso nós podemos trazer para uma cegueira espiritual. Espiritualmente, ela estava cega. Ela não conseguia mais enxergar a presença de Deus. Ela não conseguia mais olhar e se alegrar com aquilo. E por causa disso, ela não entendeu o que o Davi estava fazendo. Ela olhou e na Bíblia diz que ela o desprezou. Então ela olhou e ela não entendeu, falou: por que fazer isso? Você é rei, olha o que você está fazendo como um rei. Mical, ela demonstrou desprezo, amargura. Ela não conseguiu adorar ao Senhor. Ela permitiu que tudo isso deixasse o coração dela fechado. Ela não conseguiu se libertar e adorar ao Senhor. A preocupação dela era o quê? Eu, filha de Saul, que foi rei, agora esposa de Davi, que é rei, fazendo isso. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de você como rei? Mical, ela estava mais preocupada com o que os outros iriam pensar do que na adoração dela a Deus. Ela não conseguiu entender e valorizar a adoração verdadeira de Davi. Ela permaneceu na janela e ela não participou daquela celebração. Quando tudo acabou, que todos foram embora, foi onde ela foi ao encontro de Davi e foi abrir a boquinha santa dela. E ela, usada para desanimar Davi. Muitas vezes, tem Mical que vem falar com a gente. Muitas vezes nós estamos louvando a Deus, nós estamos adorando, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos festejando. E aí chega uma Mical para falar: o que você está fazendo? Você é louco? Você é louca? Para com isso. Ó quem você é. Ó, você é uma psicóloga. Você fazendo isso, está se comportando como louca. Você é psicóloga, você não pode. Você está fazendo isso, você é empresário. Não, o que os outros vão pensar? Muitas vezes chega Mical para falar tanta besteira para a gente. Aqui nessa tradução que eu peguei da Bíblia, né, fala bem: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Aí nós vamos ver Davi. Davi, ele não se importou. Ele não ficou preocupado. Ah, não, agora eu sou rei. Estou com a roupa toda bonita. Não, imagina, eu vou entrar pulando, dançando, gritando. Não, sou rei. Não. Davi, ele se humilhou. E ele deixou essa posição de rei. Não deixou isso subir a cabeça dele. Ele falou: não, porque eu preciso da presença de Deus.
Eu não sou nada, eu não sou ninguém sem a presença de Deus. E Davi então, ele adorou, uma adoração verdadeira. Ele não se preocupou com o que iriam pensar dele. Ele não se preocupou que iam olhar e falar: você é rei, o que você está fazendo? Não, ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou com o que Deus iria pensar dele. O que Deus ia olhar e ia ver. Como que Deus está olhando para nós? E Davi, ele dançou, ele pulou, ele festejou, porque ele estava ali carregando a presença de Deus. A presença de Deus ele estava trazendo ali para o meio do seu povo. E ele quis celebrar, ele quis festejar, ele quis adorar, porque ele sabia o quão importante era estar diante ali da presença de Deus. A adoração dele foi sincera, foi de coração, foi apaixonado. Sabe quando a gente vira, né, assim, casal, né? Quando começa a namorar, né, aquela paixão, aquela, nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso de falar, falar: ai, Jesus, eu te amo. Oh, Senhor, eu quero a tua presença. Eu não consigo viver sem a tua presença. Era isso que Davi estava colocando. Eu não consigo viver sem a tua presença. Eu preciso dela. Davi, ele não se importou com opiniões. Ele só se importou com aquilo que Deus iria pensar. Ele estava disposto a se humilhar diante do Senhor. Ele abandonou qualquer orgulho, qualquer preocupação, para estar ali, louvando e adorando ao Senhor. Aqui então nós podemos aprender com Davi. Nós temos que nos desprender de qualquer orgulho. Muitas vezes nós não conseguimos nos soltar na presença do Senhor, porque nós somos orgulhosos. Às vezes a gente se coloca: não, mas eu, na minha posição, não, eu sou mãe, eu sou chefe de família agora. Que vão pensar de mim? Não. Nós temos que aprender com Davi. Ele se desprendeu de qualquer orgulho. Ele foi humilde. Davi tinha humildade em sua adoração. Ele soube reconhecer a grandeza de Deus. Ele entendeu que mesmo ele sendo rei, o rei naquela época era o que ele falava, era a lei. O rei que determinava. Se alguém falasse alguma coisa para ele, ele podia mandar matar e pronto. Ele tinha total autoridade até para Mical. Quando ela chegou para enfrentá-lo, ele podia chegar e... Lembrei agora da Alice no País das Maravilhas, né? Cortem-lhe as cabeças, né? Ele podia. Só que não. Porque ele sabia que Deus era maior do que ele. Ele ali era rei sim, mas ele era rei porque Deus o colocou como rei. Outra coisa que nós podemos aprender aqui com Davi: a adoração de Davi era com alegria. Aí eu lembrei do Johnny, né? Que ele fala: louve ao Senhor com alegria. Né? O pastor está dançando lá atrás. É com alegria que nós temos que adorar ao Senhor. É com alegria, é louvar, é cantar, é orar com alegria.
O Senhor é a nossa alegria. Nós temos que nos alegrar diante do Senhor. Situação difícil? Tem. Davi passou por tanta coisa, por tantas lutas, até ele conseguir se tornar rei. Ele recebeu a palavra quando era um menino, novo. O pai não acreditava nele. O próprio profeta não acreditava. Porque o profeta chegou lá para ungir o novo rei. Não foi Davi que ele foi procurar. Ele foi procurar o quê? Qual que é o filho aí, o fortão, bonitão? Ele não foi atrás de Davi. Saul começou a menosprezar Davi, queria matar Davi. Foram anos fugindo. Mas Deus o exaltou e cumpriu aquilo que prometeu. Então nós temos que adorar com alegria. Outra coisa, nós vemos que Davi, ele tinha intimidade com Deus. Para a adoração ela ser verdadeira, nós temos que ter intimidade. Nós temos que buscar intimidade com o Senhor. É falar com Ele. Como que a gente tem intimidade? É falando, é conhecendo, é conversando. Como que você adquire a intimidade com alguém? É quando você começa a conversar com essa pessoa. Hoje em dia, né? É o WhatsApp, né? É os chat aí da vida. A gente chega para conversar com a pessoa. Chega aqui na igreja, você conversa. Ah, vamos sair, vamos comer uma pizza. É assim. A gente começa a adquirir intimidade. E assim nós precisamos adquirir intimidade com o Senhor. É falar com Ele. É chegar, é orar, é falar com o Senhor, é deixar Ele fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Tem gente que esquece. Vai lembrar quando... Nossa, olha, eu não falei com Deus hoje. Ou quando vai estar no perrengue. Poxa, vamos orar, né? Intimidade é diário. É todo dia. É orar, é falar com o Senhor. É a todo tempo, a todo instante. Tudo que você for fazer, Senhor, e aí? Faço ou não faço, Senhor? Tem gente que usa Facebook, Instagram, né, para fazer isso. Enquete, né? Tem gente que faz enquete, tem gente que consulta horóscopo, né? Ah, será que meu signo? O que diz meu signo hoje, né? Hoje eu vou encontrar o amor da minha vida. Hoje eu vou encontrar o meu emprego. Por que você não abre a Bíblia e consulta o Senhor, né? E é isso que nós temos que fazer, buscar intimidade com o Senhor. Outra coisa, nós devemos estar dispostos a se render a Deus em todas as áreas da nossa vida. Davi, ele se humilhou diante do Senhor. Ele deixou toda a glória de lado. Tudo que podem colocar para um rei, ele deixou tudo aquilo de lado. Ele entregou tudo. Porque o que mais importava para ele naquele momento era adorar ao Senhor. E eu quero deixar uma pergunta aqui para a gente hoje. Será que nós estamos sendo como Mical, que está na igreja, só que está só na janela? Aí a gente está aqui, aí está o louvor lá pegando fogo. Só que a gente fica só assim olhando. Aí a gente olha e fala, nossa, mas o irmãozinho ali não se toca, né? Pô, sai pulando. Pô, podia se conter.
ter. Nossa, olha lá a Letícia, ela não aguenta nem cantar de tanto que ela pula. Ela tinha que se preocupar em cantar, ela está aqui para cantar, não é para ficar pulando, né? Nossa, olha lá, o Marlon. Daqui a pouco vai deixar a guitarra cair. Já aconteceu. Será que a gente está assim? Ou será que nós estamos como Davi? Será que nós estamos pulando, dançando, festejando? O fogo caindo e a gente aproveitando esse fogo? Aqui nessa igreja não, tá? Isso não acontece aqui. Pastor, fique tranquilo, na igreja quadrangular Cangaíba não acontece. Mas tem igrejas que isso acontece. Chega a pessoinha, aí vem depois ainda falar. Fala, então, pastor, dá um toque lá no irmãozinho. Fala que não pode. Ou a pessoa chega em você. Fala, nossa, mas precisa de tudo isso? Você precisa gritar tanto para louvar o Senhor? Você precisa sair pulando. Nossa, você acaba o louvor suando. Precisa disso? Para quê? Que bela figura fez hoje. Temos que ser como Davi. E ainda falar, eu me humilhei. E vou me humilhar ainda mais. Porque eu tenho um Deus que é grande. Ele é maior do que eu. Eu dependo dele. E é isso que nós temos que fazer. Nos humilhar. Nos humilhar diante do Senhor. Não se envergonhe. Ao menos que você venha para a igreja sem tomar banho. Não passou desodorante. Tá fedendo. Se isso aconteceu, fica com o bracinho abaixado. Não vamos matar o irmãozinho do lado. Né? Senão a gente entra naquele lá, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Não vamos fazer isso. Se não é esse o teu caso. Gente, se entregue ao Senhor. Deus vem tocando comigo a respeito dessa passagem já tem alguns dias. E é o que eu nem sabia que eu ia pregar, hein? E Deus já vem falando isso comigo a respeito dessa passagem. De como nós temos que ser. A adoração, ela precisa também ser demonstrada com o nosso corpo. A adoração não é só saúde, amém. Não é só isso. A adoração, ela envolve o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para adorar ao Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, que a partir de hoje possa virar uma chavinha na nossa mente. Não fique esperando quem está aqui no louvor, ou pastor, quem está ministrando, falar, levanta a mão, faz não sei o quê. Não, que isso parta de nós, de cada um. É um momento de louvor, é um momento de adoração, que você se entregue ao Senhor com todo o seu corpo, assim como Davi fez. Ele, rei, não se preocupou, se humilhou e adorou a Deus. Que possamos ser assim também. Não vamos nos preocupar com quem está do lado. Não se preocupe com a Mical. Mical quer ficar na janela? Deixa ela na janela. Você faça parte da comemoração. Glorifique ao Senhor, festeje, adore a Ele com o seu corpo.
Se você quiser gritar, está na hora do louvor, você quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Você quer pular, pule. Você quer se ajoelhar, ajoelhe. Eu achei tão lindo quando nós estávamos mês passado num acampamento. Um acampamento de louvor e adoração. Durante o louvor, tinha pessoas deitadas no chão. A pessoa, ela estava deitada lá e ela não estava se preocupando com o que iriam pensar. Ela estava focando ela e Deus. Tinha pessoas ali que do nada no louvor se ajoelhavam. E a pessoa começava a orar e adorar a Deus. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que fazer parte deste avivamento. Nós temos que fazer parte dessa adoração. Nós temos que fazer parte deste movimento. E eu quero te convidar nesta noite. Se de repente você estava na janela, que hoje você saia dela. A janela não é o seu lugar, não é o meu lugar. O nosso lugar é comemorando, é festejando, porque a glória do Senhor está aqui em nosso meio. A glória do Senhor está em nosso meio. Então eu quero te convidar nesta noite. Se você estava na janela, saia dela e vamos todos juntos comemorar. Vamos todos juntos festejar e celebrar ao Senhor. Oh, aleluia. Eu gostaria que vocês colocassem.